Atos 2, verso 2, está escrito assim: de repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Amém? Você que está nos assistindo online, nós hoje estamos usando o emoji da casinha, então sobe a casinha aí para a gente ver que você está junto com a gente. Deus vai falar muito contigo. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas, que elas possam ouvir também essa mensagem. Irmãos, nós temos aqui em Atos 2 a descida do Espírito Santo, como nós temos ouvido durante todo esse mês. E quando a palavra de Deus, ela nos diz aqui que quando o Espírito Santo desceu, ouviu-se um som como nunca tinha se ouvido, e um vento muito forte encheu toda a casa, encheu toda aquela casa. E a palavra toda no grego, ela significa holos, e holos significa completo, cheio, inteiro. Quando o Espírito Santo ele veio sobre aqueles discípulos, em Atos 2, ele entrou por inteiro naquela casa. E essa é a obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas, amém? Deus quer operar uma obra completa em nossas vidas, em todas as áreas, nos nossos sentimentos, nas nossas dores, nos nossos medos, nos projetos, nos sonhos, casamento, vida profissional, vida acadêmica, todas as áreas. Deus quer trabalhar nas nossas vidas, porque quando Ele vem rolos, Ele vem por completo sobre a nossa vida. E os discípulos, eles estavam ali preparados, esperando isso sobre a vida deles. Eu queria dizer hoje que é dia de Deus operar uma transformação completa em nossas vidas. Você crê nisso? E nós temos na Bíblia a história de Zaqueu. Zaqueu foi o homem que ele permitiu que Jesus entrasse na vida dele e operasse essa obra por completo. Nós sabemos que o Espírito Santo não é um terceiro Deus, não é um Deus auxiliar, não, ele é o próprio Deus. E o Espírito Santo que habitava em Jesus é o Espírito Santo que está disponível a todos nós hoje. Porque quando Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo dele, era para que ele pudesse habitar em nós. Então o mesmo Espírito que habitava em Jesus é o Espírito que habita em nós, que é o próprio Deus. E Zaqueu, naquele momento, em Lucas 19:5, eu queria convidar você a abrir, ele percebeu que ele precisava de uma mudança por completo na vida dele. Ele entendia que Deus tinha que trabalhar na vida dele. Ele olhava para si mesmo e falava: poxa, tem tantas coisas na minha vida que precisam ser trabalhadas. E eu queria te perguntar hoje, o que Deus precisa trabalhar na sua vida? Qual é a área que Ele tem que operar, que Ele quer, que Ele pode, que Ele tem que operar na sua vida? Eu queria te desafiar a aumentar a sua expectativa, porque Deus vai fazer além do que você espera. Deus vai fazer além do que você está imaginando, além do que você planejou, porque a obra de Deus na nossa vida é completa, e quando Ele vem sobre a nossa vida, Ele enche toda a casa é cheia, toda a casa é renovada. Lucas 19:5, nós temos a história de Zaqueu, e diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Irmãos, Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Quem gosta de pagar imposto aqui? Ninguém, né? Então imagina o quanto ele era amado por aquelas pessoas, porque ele era o chefe desse pessoal. E ele era um homem muito rico, mas ao mesmo tempo ele era muito baixinho. E a palavra de Deus fala que enquanto Jesus passava por Jericó, uma grande multidão o seguia, e Zaqueu, vendo que Jesus estava ali, ele subiu sobre uma árvore, e ali Jesus olhou para ele. Então, quando Jesus olha para ele, ele se alegra, e ele fala: Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou na tua casa. Irmãos, aquele homem, ele abriu a porta da casa dele por completo para Jesus, e Jesus operou uma grande obra sobre ele. E hoje eu gostaria de compartilhar 3 verdades para que Jesus venha entrar na nossa casa por completo. E a primeira verdade, irmãos, antes de falar, eu queria te perguntar: por que vocês acham que Jesus escolheu aquele homem? Por que vocês acham que Jesus, no meio de toda aquela multidão, ele escolheu Zaqueu? Será que é por causa do tamanho do pecado dele? Será que é por conta da forma que as pessoas julgavam ele? Será que é por conta da aparência? Ele olhou e falou: esse cara é baixinho, eu vou lá. Será que é por conta da condição social? Ele falou: poxa, ele é rico, vou lá na casa dele.
Irmãos, o que fez Jesus entrar na casa de Zaqueu foi a atitude dele. E a primeira verdade para que nós venhamos deixar Jesus entrar na nossa casa por completo é sermos vistos. Existe um ditado que a gente ouve por aí que diz que quem não é visto não é lembrado. Zaqueu, ele sobe naquela árvore e ele se faz ser visto. E aquela atitude de ser visto por Deus começou uma grande transformação na vida dele. Irmãos, nosso milagre está a uma oração de distância de Deus. A uma oração de distância, o milagre que você precisa sobre a tua vida, que Ele tem para fazer na tua vida, está a uma oração. E muitas vezes nós estamos igual àquela multidão, acostumados com Jesus. Eles andavam ali, e eles caminhavam com Jesus, e eles falavam: olha, eu estou andando do lado de Jesus, que legal. E eles falavam: poxa, Jesus é tão bacana, Jesus é tão... E eles andavam, e todos ali e tal. Mas muitos deles não viveram os milagres na vida deles, porque eles simplesmente não tiveram atitude. Eles não tiveram a atitude que os fez ser vistos. Ontem nós estávamos no culto The House, e foi legal porque nós tínhamos uma criança aqui, e aí começou o louvor, e a criança subiu, e ela chegou aqui e tal, subiu aqui em cima e ficou aqui. Eu olhei assim, falei: olha que atitude, né? E ele ficou correndo aqui, a mãe veio e tal, e aquela atitude fez aquela criança ser vista. E quantos de nós não precisamos hoje ter uma atitude de criança, chegar para Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do teu milagre. Ah, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sim, irmãos, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você precisa exatamente agora. Mas Ele não vai quebrar o princípio do livre-arbítrio, Ele não vai fazer se você não pedir, se você não permitir, porque Ele te respeita, Ele sabe. Talvez você olhe para aquelas áreas da sua vida e fale: acho que não é agora, e Ele não vai fazer. Por isso que a nossa transformação está a uma oração de distância de Deus, está diante da nossa atitude perante Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos agir. Não é que nós vamos fazer algo que vamos merecer. Não, então eu tenho que merecer. Não, não é esse o caminho. Porque a bênção de Deus é por meio da graça, e a graça não tem como merecer. Mas Deus hoje olha para cada um de nós e espera que nós venhamos verbalizar aquilo que nós precisamos. Qual área da nossa vida hoje nós precisamos de transformação? Pense nisso. Qual área da sua vida hoje você precisa ser transformado? Jesus chegava para todos, chegava para um cego e perguntava: que milagre você quer? Jesus chegava para alguém que era paralítico e falava: o que queres que eu te faça? Por quê? Porque Ele precisa que nós venhamos verbalizar. Qual área nós precisamos que Deus faça algo hoje? Portanto, seja específico. A pastora já falou sobre isso algumas pregações atrás. Detalhe para Deus o que você precisa. Senhor, eu preciso disso, eu preciso dessa restauração, eu preciso trabalhar esse sentimento que eu estou sentindo, eu preciso lidar com essa emoção, que nessa hora acontece isso. Seja específico. Segundo, faça um jejum, busque com intensidade. Ah, Deus faz isso na minha vida. Tipo, ah, Deus faz aí. Ah, Deus vai fazendo aí. Não, você precisa buscar, você precisa clamar. Você precisa jejuar e falar: Senhor, eu quero ter a minha vida profissional restaurada. Senhor, eu quero ter esse casamento restaurado. Muda a minha vida. E clame, busca e faz campanha de 21 dias e faz 4 passos para a vitória, o que puder. Mas clame, seja específico e seja intenso na sua busca. Chegue na presença de Deus com ousadia. Nós estamos num culto como esse, ou então no nosso quarto, quando nós chegamos para orar. E às vezes a gente acha que ouvir uma música é orar. Ah, eu vou ouvir um louvor aqui, Deus vai falar. Não, você precisa buscar, você precisa chegar na presença de Deus e clamar um milagre, seja visto por Ele. Porque isso fez com que Zaqueu chamasse a atenção de Jesus no meio daquela multidão. Faça ações possíveis para que Deus faça o impossível. Não adianta a gente clamar um grande milagre de Deus e tal. O que é ser visto é fazer a nossa parte. É entregar aquele currículo, é ir pedir perdão para aquela pessoa. Agora, se Deus vai restaurar aquela amizade, é Ele que vai fazer. Mas a nossa ação possível é ir pedir perdão.
E não reclame. A gente reclama das coisas, esquece. A gente muitas vezes, irmãos, a gente fala para todo mundo o que nós precisamos. Nós falamos para a rede social, nós falamos para o nosso chefe, nós falamos para o médico, nós falamos para o banco, nós falamos para os nossos amigos, mas nós não falamos para quem realmente pode resolver algo sobre a nossa vida. E eu queria te dizer hoje que a pessoa que pode resolver o que você precisa está aqui, e nós precisamos te fazer ser vistos para que Ele opere o verdadeiro milagre sobre as nossas vidas. Chega de reclamar e venhamos começar a chegar na presença de Deus. Nós precisamos parar de murmurar e começar a clamar de verdade. O tempo que nós gastamos reclamando é o tempo que nós poderíamos estar jejuando. É o tempo que nós poderíamos estar fazendo o que é possível para que Ele opere o impossível. Se aqueles homens em Pentecostes não estivessem ali clamando, reunidos naquele lugar, como Jesus nos pediu, Ele não viria sobre aquele lugar. Portanto, seja visto para que Ele entre e faça a obra. Segunda verdade, deixe todas as portas abertas. Todas as portas devem estar abertas. É meio óbvio isso, irmãos, mas imagina que legal. Jesus fala: Zaqueu, imagina que linda cena. Zaqueu, hoje vou pousar na sua casa. Zaqueu começou a chorar. Ele desceu, cumprimentou Jesus e falou: beleza, Jesus, até amanhã. Imagina, Zaqueu deixa ele falar: Jesus, claro, mas fica aqui no quintal. Aí Jesus entra e fala: não, Jesus, pode entrar, mas fica só na sala, tá? Porque lá no quarto, B.O. Deixe todas as portas abertas. Se nós não abrirmos as portas da nossa casa, Ele não vai entrar. E se nós abrirmos parcialmente as portas, Ele vai até onde nós permitirmos. A gente fala: Senhor, me transforma, faz uma obra na minha vida. A gente vai lá, é visto por Ele, clama: Senhor, estou aqui. Mas, e esse mas é o famoso veja bem, Jesus, mas não mexe na minha família. Senhor, faz a tua obra, mas sabe aquele pecado? Eu gosto tanto. Não, ali não. Não mexe com isso não. Deixa quieto, Jesus. Fica aqui só na sala, tranquilo. Senhor, faz a obra na minha vida, mas não mexe no meu relacionamento com meus pais. Deixa isso aqui, eu resolvo. Senhor, opera a grande transformação sobre a minha vida, mas não vamos falar de finanças, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de falar de dinheiro essas horas, Jesus, dizimar. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de, o Senhor me usar. Mas, poxa, muitas vezes nós condicionamos a forma que o Espírito Santo vai trabalhar na nossa vida, irmãos. E se a gente não permitir, Ele não vai entrar. Novamente, Jesus chega hoje e pergunta: o que queres que eu te faça? Deixe todas as portas abertas. Todas as portas abertas. Todas. Em casa, irmãos, eu moro no apartamento e bate um vento. É aquele vento abençoado, que você limpa a casa, você abre a janela, já enche de pó de novo. Mas é muito, muito forte. E ele vem na janela do quarto e ele faz barulho, ele fica... E é muito forte mesmo. Qualquer dia eu vou medir quanto que ele vem, porque é forte, chega a bater nas portas e tal. E às vezes a gente quer dar uma ventilada na casa, e esse vento ele é uma bênção, porque ele vem e ele toma a casa inteira. E você sente aquela corrente de ar passando. Daí a gente abre a porta da cozinha e ele passa na casa inteira. Mas se a gente fecha aquela janela e às vezes eu esqueço de fechar ela inteira, fica aquele barulhinho. Parece até filme de terror. Irmãos, o Espírito Santo está soprando sobre a nossa vida. E às vezes ele está até fazendo barulho. E ele quer entrar, quer tomar a casa inteira. Ele quer entrar em todas as áreas. Ele quer entrar no nosso casamento, quer entrar nas nossas emoções, aqueles sentimentos, aquela raiva que a gente sente do nada e não sabe lidar. Aquele problema que a gente tem com dinheiro que precisa ser resolvido. Aquela amizade que precisa perdoar. Aquela coisa lá do passado que você sabe o que você precisa resolver, você não resolveu. Ele quer entrar e quer fazer a obra por completo, irmãos.
é Deus que quer fazer a obra. Não é um consultor, não é um coach, não. É Deus, o Criador dos céus e terra, quer entrar dentro de nós e fazer uma obra por completo. E nós não deixamos, por quê? Porque nós temos medo. Porque nós estamos acomodados com a nossa vida do jeito que está. Só que na hora que aperta, irmãos, na hora que estoura, não adianta, porque daí não tem mais como restaurar, somente recomeçar. Mas eu queria te desafiar hoje a não viver um recomeço, mas restaurar. Não espera acabar para começar de novo, não. Deixa Deus operar que ainda dá tempo. Deus está sendo muito específico nisso. Não espera acabar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deixa Deus operar a transformação completa. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, naquele pecado que você precisa deixar. Nós precisamos abrir a nossa casa e falar: Senhor, entra. Quer mexer no sofá? Pode mexer. Jesus vai entrar. Jesus entra. Pode mudar o tapete de lugar. Quer mudar onde está a TV? Entra, vem. No quarto, guarda-roupa, tira do lugar, muda tudo. Faz o que o Senhor quiser, mas a minha casa é sua. Faça o que o Senhor quiser. Eu sou tua morada, Senhor. Faça o que o Senhor quiser na minha vida. Eu estou cansado de querer cuidar da minha casa sozinho, sendo que ela é a sua casa. Irmão, se a palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo, por que nós não deixamos Ele habitar por completo em nós? Nós precisamos hoje fazer como Zaqueu, subir naquela árvore, naquele poste e falar: Senhor, eu estou aqui. Ele vai ver. Aí a gente precisa tomar o segundo passo, que é o quê? Abrir a porta e falar: Senhor, entra e faz o que quiser. E por último, se arrepender verdadeiramente. Eu gostaria que você, que quer uma transformação verdadeira na sua vida, se colocasse de pé. Você que está assistindo em casa, comente: eu quero uma transformação verdadeira. Porque, irmãos, Ele vai entrar e Ele vai fazer a obra, mas nós precisamos querer que essa obra venha. O Espírito Santo que habita em nós é o Espírito Santo que gera o arrependimento. E Ele quer entrar, Ele quer mudar a nossa vida por completo. Mas a gente não pode ficar adiando as coisas. A gente não pode falar: Jesus, vamos marcar aí de sei lá em casa. Jesus fala assim: olha aqui, estou entrando na sua casa. Você fala assim: Jesus, legal, vamos marcar para o Senhor fazer alguma coisa aqui. Não, é hoje, é agora, é hoje, é agora que essa obra começa. É hoje que essa obra começa. E enquanto nós respirarmos, existe obra para ser feita. Isso é algo que nós devemos buscar todos os dias da nossa vida. Senhor, entre em mim hoje, e faça a sua obra. Trabalha no que precisa trabalhar, mexe no que precisa mexer, para que nós possamos experimentar o milagre. E Zaqueu, quando ele chega para Jesus, ele fala: Senhor, eu dou metade do que eu tenho aos pobres. E se tem alguém que eu fiz mal, eu quero devolver 4 vezes mais. O que é isso, irmãos? Ele estava arrependido. Arrependimento não é somente ficar com uma dor na consciência e falar: ixi. Arrependimento é primeiro confessarmos. Jesus vai entrar na nossa casa, Ele vai falar: você precisa mexer nisso aqui. E a gente tem que falar: Senhor, eu estou errado mesmo, eu preciso mexer nisso, me perdoa. O perdão ainda é real, irmãos. Ele ainda nos perdoa. Ainda dá tempo de nós termos uma vida restaurada com Jesus. A gente tem que chegar para Ele e falar: Senhor, me perdoa. E falar, abrir a boca, verbalizar: Senhor, eu preciso ser restaurado. Esse é o primeiro passo do perdão. O segundo passo é tomar uma atitude que mostra que isso é real. É terminar aquele namoro, é cortar aquelas amizades, é mudar de atitude, é sair daquele lugar, é tomar uma ação, uma decisão. E depois, quando vier uma tentação para que você caia naquilo, nós irmos para o caminho oposto. Por isso, faça-se visto.
Deixe todas as portas abertas. Esteja disposto a realmente a mudar.